Oi, pessoal! Hoje eu quero ensinar para vocês como calcular a média e o desvio padrão quando os nossos dados estão em frequência, tá? Então, o que acontece? Aqui eu tenho uma distribuição de frequência, ou seja, eu tenho uma tabela, ela poderia ser uma tabela em classes. No caso, se fosse em classes, eu poderia usar o ponto médio, mas aqui eu tenho os valores em si e a frequência deles. Então, no caso, se eu quisesse calcular a média do número de livros aqui, eu teria que fazer o quê? Colocar o 1 5 vezes. Só que ao invés de eu salvar 5 vezes o 1 de forma manual, né, eu posso colocar a frequência do 1 como 5. Como que eu posso fazer isso? Eu vou fazer dessa forma, tá? Então, primeira coisa, eu não posso esquecer de limpar a memória. Então, eu vou apertar o Shift, Mod 3, igual. Então, aqui no display, né, apareceu os risquinhos, quer dizer que resetou toda a memória. Lembrando que essa é uma forma das que eu ensino para os meus alunos para que nunca dê nada, assim, de errado, tá? Depois posso sair desse cenário. E aí, eu vou colocar em modo estatístico. Então, mod 2. Depois, eu vou salvar, então, os meus valores com a minha frequência. Então, como que eu vou salvar com a frequência? Então, o número 1 tem que frequência? Tem frequência 5. Então, eu tenho que salvar o 1 5 vezes. Como que eu faço isso? Então, eu vou apertar o 1, porque ele é o número que eu quero salvar. E aí, eu preciso mostrar que a frequência dele é 5. Então, eu vou apertar Shift, e aí eu vou apertar essa vírgula aqui, ó, que é um coma no caso, né? Então, ele fica ponto e vírgula aqui no meu display. E aí, eu aperto a frequência, então, dele, que é 5, e depois o M+. E aí, ó, se vocês conferirem, N igual a 5, ou seja, ele salvou 5 vezes o número 1. E aí, eu vou fazer isso para todos os valores. Então, 2, Shift, vírgula, né? Qual é a frequência do 2? 3. M+. Então, ele já somou 8 números salvos. O próximo número a ser salvo, 3, Shift, vírgula. Qual é a frequência do 3? 2. E não posso esquecer de apertar o M+, para salvar. E o último número, 4, com a frequência, né, 1. Eu poderia só apertar o 4M+? Poderia, tá? Não tem importância, mas eu vou colocar aqui 4 com a frequência 1, e aí eu tenho um total de N11, ou seja, 11 valores na minha, nos meus dados. Agora, eu vou calcular, então, a média e o desvio padrão que eu desejo. E o cálculo da média e o desvio padrão vai funcionar da mesma forma para quando os dados não estão agrupados. Então, para calcular a média, eu vou apertar Shift 2, e aí eu desejo a média, então, é o número 1, e eu aperto o igual. Então, a média de livros é de 1,90. E, para conseguir o desvio padrão, eu faço o quê? Shift 2, e aí, se eu desejo o desvio padrão amostral, eu vou escolher a opção 3. Então, 3 igual. E aí, o desvio padrão é de 1,04. Então, por hoje é isso.